Boa tarde a todos. Eu vou fazer um pronunciamento sobre a minha posição como professor de Direito Processual Penal e como advogado militante no Tribunal do Júri há 30 anos e professor há 23 anos. E vou fazer um comentário sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em arguição de descumprimento de preceito fundamental, movido, salvo engano, pelo PDT, onde o mesmo declarou, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa, que não pode ser utilizado nem na fase extrajudicial, ou seja, na fase de inquérito policial, bem como também não pode ser utilizado também na fase judicial, seja por autoridades, seja pelo Ministério Público, seja pelo juiz, seja pelo advogado. A legítima defesa da honra. É evidente que, como advogado, criminalista e como ser humano, fica claro que os feminicídios que ocorrem no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, julgando-se a mulher de forma banal e ceifando a sua vida, né, impondo aí um machismo horroroso, né? Isso é inadmissível nos dias atuais, né? Já foi lá atrás a honra quase que se igualando ao peso da vida, né? Tanto que vocês sabem, quem acompanhou o caso da Ângela Diniz, do OCAC, foi argumentado pelo grande advogado, ministro Evandro Lins e Silva, sustentou a legítima defesa da honra. Ele foi condenado com um privilégio aí que foi 2 anos e pouco, depois o júri foi anulado e ele foi condenado a 15 anos, morrendo aí aos 86 anos, cumprindo parte do tempo na cadeia. Então esse é um caso que veio à tona, tendo em vista essa decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a inconstitucionalidade da legítima defesa da honra, ou seja, do direito, entre aspas, da defesa utilizar dessa tese de legítima defesa da honra, que seria uma tese inaceitável, né? Na verdade, inaceitável. Qualquer advogado em sua plena consciência jamais teria, ao meu ver, teria coragem, teria o pudor de sustentar essa legítima defesa da honra num plenário de julgamento do Tribunal do Júri. Isso é inquestionável. Imagine, sustentar que o marido tem o direito de matar a mulher porque ela o havia traído. Nos dias atuais, sustentar isso, já que o adultério sequer é crime. O legislador deixou para o direito civil resolver essas questões de violação dos deveres da sociedade conjugal. Foi revogado o adultério. Há um artigo do artigo 240. Então, que dirá agora sustentar que a honra tem o condão de legitimar que o homem possa matar, possa ferir a sua companheira ou a sua namorada, a sua mulher, ou qualquer mulher na sua condição, né, de gênero, né, desprezando aí a igualdade, né, desprezando esse crescimento positivo que nós falamos aí do empoderamento da mulher, que isso veio, né, tardio, porque nós sabemos que o próprio Código de Processo Penal, no seu artigo 35, revogado, dizia a mulher só poderia exercer o direito de queixa com autorização do marido. Olha que absurdo, isso nós tínhamos aí no Código de 41, artigo 35 do Código de Processo Penal. Mas não é isso que eu quero discutir com vocês. Eu concordo exatamente que isso não deve ser alegado. Mesmo existindo a plenitude de defesa que ocorre no Tribunal do Júri, que é muito mais além do que a ampla defesa, a plenitude de defesa, ou seja, o advogado, o réu tem o direito de alegar qualquer tese que possa isentá-lo de pena. O réu, por exemplo, no interrogatório, pode relatar os fatos convencendo ao juiz, né? E relatando alguma coisa sobre a sua honra, a sua reputação. Ele seria proibido de fazê-lo? Sim, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, agora sim ele estaria proibido. E não discordo disso, né? Mas e a plenitude de defesa? Tá bom. A plenitude de defesa, ela foi sopesada pelo Supremo Tribunal Federal e entendeu que realmente é inconstitucional a tese de legítima defesa da honra, e acertadamente. Agora,
que nos trazem aqui para argumentar e manifestar essas questões é o seguinte, que a decisão do Tribunal do Júri é uma decisão que não precisa ser motivada, porque é uma garantia constitucional, né, que as decisões do Tribunal do Júri, eles decidem por íntima convicção. Então não é necessário que fundamente a sua decisão. Portanto, quando chegar no quesito constitucional, que é o terceiro quesito, o juiz irá perguntar aos jurados: o jurado absolve o réu? Se ele afirmar que sim por maioria, está absolvido o réu. Mas qual foi o fundamento da absolvição? Foi a honra? Foi clemência? Foi piedade? Foi compaixão? Foi legítima defesa? Não se sabe. Por que não se sabe? Porque o juiz não precisa... O conselho de sentença, o juiz, chamado de juiz leigo, né, ele não precisa fundamentar a sua decisão. Baste que ele diga: o júri absolve. E nós não poderemos saber qual argumento que ele for utilizar. A defesa sequer pode ter alegado, né? E se for alegado, é nulo, porque alegou-se a legítima defesa da honra, mas ela não precisa alegar. Mas isso já estaria implícito na própria sociedade em que vive o jurado. Isso é indissociável. A honra é um bem jurídico tutelado também pelo direito penal. Não estou dizendo que legitima alguém a matar pela honra, agredir pela honra, agredir a mulher, praticar feminicídio. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o jurado, como integrante da sociedade, ele já tem essa questão da honra atrelada ao seu inconsciente. Inconscientemente, ele pode sopesar, ainda que não alegado pelas partes, a violação da honra e decidir por absolver o réu o que fazer. Nada. O próprio ministro Barroso entende que a soberania do júri ela é absoluta, que não admite sequer recurso quando, no terceiro quesito, o júri absolver o réu, ou seja, o Ministério Público não se admitiria sequer apelação, porque o júri, a decisão é soberana. O ministro Barroso sustenta ainda, o ministro Dias Toffoli também entende assim, e colocaram lá na lei anticrime, né, conhecida como a Lei Moro, que a condenação a 15 anos ou mais no tribunal do júri legitima uma prisão automática, uma prisão sem fundamentação, basta uma condenação igual ou superior a 15 anos, que o sujeito primário, sem antecedentes, residência física, trabalhando em liberdade, se for condenado por um crime no tribunal do júri a pena 15 anos ou superior, prisão imediata. Então, nesse caso, a soberania do júri, então, ela é absoluta. Se ela é absoluta, por que ele não pode reconhecer, sem nenhuma fundamentação, pela íntima convicção e sopesar a honra que está em discussão, não no plenário de julgamento, mas está em discussão de maneira intrínseca aos fatos trazidos ao julgamento perante o tribunal do júri? Isso intrinsecamente já está no consciente ou inconsciente do jurado? Então qual a relevância disso hoje? É só proibir? É só não pode falar? Você não pode falar. Só que se o jurado quiser decidir pela honra e absolver, ele pode. E não vamos saber, porque não se pergunta: olha, você está jurado, você está absolvendo por quê? Não é igual à Espanha, onde tem uma votação, o jurado tem que responder toda uma quesitação, dizendo: olha, você está absolvendo por quê? É pela legítima defesa? É pela legítima defesa da honra? Não. Será que nós vamos regredir aquela complexidade que era a quesitação anteriormente, onde o júri ficava absolutamente confuso? Não. O legislador quis simplificar. E ao simplificar, ele validou então essa soberania absoluta, o qual alguns ministros do Supremo compactuam com a soberania absoluta, admitindo até a prisão automática, que não é uma prisão preventiva, porque ela não precisa sequer fundamentação, basta que o juiz diga, olha, lá no 492, do Código de Processo Penal, basta que o juiz diga: condenado a 15 anos, tendo em vista a lei, o Código de Processo Penal, determino que se expressa mandado de prisão e inicie a execução provisória da pena. Ora, se o próprio Supremo Tribunal Federal, em decisão majoritária, né, entendeu que é inconstitucional a prisão derivada de condenação de segundo grau, ou seja, uma prisão automática, que dirá uma decisão de primeiro grau
proferida pelo tribunal do júri. Então padece de extrema inconstitucionalidade, mas o ministro sustenta a soberania absoluta. Se a soberania absoluta, não tem como ceifar, proibir o jurado de sopesar a honra e absolver o réu, ainda que se legitime na visão do jurado, inconsciente ou consciente, né, que ele estaria absolvendo, reconhecendo a legítima defesa da honra. Então, e nada adiantará, ainda que as partes sejam proibidas de alegar, o que eu acho correto, deve-se proibir mesmo, mas como o jurado decide por íntima convicção, sem a necessidade de fundamentação, jamais poderíamos saber qual o argumento que ele utilizou para absolver o réu. Se ele utilizou-se da honra para absolver ou não. Isso não podemos saber e não poderemos saber. Essa questão que eu queria colocar pontualmente para que se possa ser discutida, né, e verificar como essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ao alcance, né, a vitrine de todos, ela é perfeita, ela é simplesmente necessária, mas é só um pano de fundo, porque como o jurado não necessita de fundamentar as suas decisões, em nada poderíamos ter o controle se ele sopesou a honra ou não para decidir. Muito obrigado a todos, é isso que eu queria passar para vocês na data de hoje.